Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Pergunte aos Universitários. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o transtorno do espectro autista e para isso hoje estou aqui com os alunos Lívia, Danilo e Cauane. Muito bem, então para a gente começar a nossa conversa, pergunto para a Lívia, no que consiste o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista, mais conhecido como TEA, é caracterizado por déficits na interação social, comportamentos repetitivos, interesses específicos que estão presentes desde a primeira infância. Então, o espectro ele tem 3 níveis de suporte. O primeiro ele é conhecido como suporte ou apoio, que ele pode ter pacientes que têm mais dificuldade de interação social, mas ainda assim consegue fazer suas atividades do dia a dia sem grandes dificuldades. O nível 2 ele é chamado de suporte ou apoio substancial, onde ele pode ter dificuldades em interações sociais, em atividades do dia a dia, principalmente em questão de higiene, então ele precisa de uma ajuda ali para fazer essas atividades. E o terceiro nível é conhecido como apoio muito substancial, onde ele precisa de apoio constante para fazer as atividades do dia a dia e ele também precisa de uma ajuda maior em questão em relações sociais. Então, esses 3 níveis de suportes não são para, de alguma forma, colaborar com o estigma, mas sim para você poder ajudar as pessoas de acordo com o suporte que elas precisam. Ótimo, obrigada Lívia. Cauane, conta para nós então como que funciona o diagnóstico dessa condição? Então, o diagnóstico do autismo, como a gente reconhece que isso é uma patologia que está dentro de um espectro, ele vai ter um diagnóstico um pouco diferenciado do que a gente está acostumado. Então não é sim, você tem essa doença, não, você não tem essa doença. Aqui é um pouco diferente porque as manifestações elas vão ser diferentes para cada paciente, vai ter diferente intensidade, diferente forma e diferente impacto funcional. Atualmente a gente tem 2 documentos que a gente baseia esse diagnóstico. Ele não vai ser utilizado os 2 ao mesmo tempo, pode ser utilizado como base um ou outro. Mas a gente tem o DSM-5, que foi publicado em 2013 e revisado em 2022, e o CID-10, que foi publicado oficialmente em 2022. Então, o DSM-5, ele vai tratar o TEA em 2 domínios centrais, principalmente como critérios de classificação, que é o déficit persistente em comunicação e interação social, e o outro são os padrões restritivos e repetitivos de comportamento e interesse. Então, nesse caso, aquela criança que tem muita questão de só querer comer um alimento, só querer brincar com um determinado brinquedo, isso tem muita questão que pode ter algum fundo ali que possa ser relacionado com o autismo. Mas também temos outros critérios que o início na infância, que ele pode ser evidenciado um pouco mais para frente, mas o início ele tem que estar ali persistente desde os primeiros anos de preferência da criança, e também tem que ter um prejuízo comportamental, cognitivo ou social na vida da criança. E como a Lívia comentou, o DSM-5 é o que traz os níveis de suporte 1, 2 e 3. O DSM-5 ele também traz especificações em relação a comprometimento intelectual, comprometimento de linguagem funcional ou condições associadas como TDAH, como epilepsia, trazendo assim uma forma de diagnóstico um pouco mais completa. Já o CID-10, que é da Organização Mundial da Saúde, ele organiza os subtipos com base um pouco mais direta. Então aqui são 5 subdivisões em que vai estar diferenciado se a pessoa tem deficiência intelectual ou não e se teve algum comprometimento na fala ou se a linguagem está preservada ou até mesmo se não tem nenhuma presença da linguagem, né? Se a linguagem está ausente, o que é muito comum em alguns tipos de autismo. Então, essas 2 denominações, né, esses 2 documentos, eles detalham melhor o perfil do indivíduo em relação ao que a gente tinha antigamente, e também a gente ainda tem algumas técnicas complementares que podem ajudar nesse diagnóstico,
que é o ADOS, o ADR e o protocolo Proteia, em que vai ter uma precisão um pouco maior do diagnóstico, e eles são modelos de entrevista e observação clínica, geralmente, na verdade, feito com psicólogos, psiquiatras, e tem muita questão de entrevista para analisar a criança não só de uma perspectiva própria, assim, mas a gente tem que ter uma perspectiva um pouco mais ampla sobre esse diagnóstico. Existem ainda as ferramentas computacionais que elas estão em teste, então ainda não é utilizado de fato na prática, mas ela identifica algumas alterações em áreas no cérebro e elas vão servir para detecção precoce do autismo. Então, o quanto antes a criança ter esse diagnóstico, melhor, porque a gente já começa a entrar com tratamento e auxiliar, né, no desenvolvimento dessa criança. Perfeito, né? Muito legal saber sobre o diagnóstico dessa condição. Danilo, a Cauane falou para nós então sobre o diagnóstico precoce dessa condição já em crianças pequenas. Então, o que a gente poderia falar sobre sinais, manifestações, né, que os pais ou responsáveis dessas crianças já deveriam estar atentos? A gente tem, desde os primeiros meses de vida da criança, né, alguns sinais que podem aparecer em crianças que nascem com essa condição. Então, já ali dos primeiros meses até os 2 anos, tem muitos sinais que esses pais eles podem estar atentos para conseguir identificar de alguma forma se a criança ela é portadora de TEA ou não. Então, a gente subdivide em 2 grupos principais, que seriam os sinais comportamentais e os sinais da comunicação. Os sinais da comunicação, eles são muito mais direcionados ali à questão da criança, às vezes ela não manter o contato visual, ela não gosta tanto de brincar com outras crianças, ela prefere brincar sozinha. Às vezes a criança ela tem algumas dificuldades para interpretar sinais não verbais, então um termo muito conhecido é a deficiência da ausência compartilhada, que seria, por exemplo, nós, quando estamos nos comunicando, a gente normalmente aponta, a gente indica alguma coisa com o olhar ou com o próprio dedo mesmo. E muitas vezes os pais, com esses sinais de comunicação apontando, a criança ela não consegue acompanhar. Então ela tende a não olhar para onde o pai aponta, tende a não olhar para onde o pai também está olhando. Então são esses pequenos sinais na própria comunicação da criança que podem indicar que ela possui essa condição. Já pensando no grupo dos sinais comportamentais, a gente tem bastante a questão de como que a criança ela se porta consigo mesma, né? Então, muitas vezes elas têm interesses muito específicos, elas tendem a ter o famoso hiperfoco, né, que a gente conhece bastante. Tem também a questão da hipo ou da hipersensibilidade, então ela às vezes pode ser muito sensível à luz, de repente a alguns sons, isso pode levar ela a tampar bastante o ouvido, justamente porque ela se sente incomodada com esse tipo de estímulo. Questão de dor também, muitas crianças que portam TEA, elas tendem a não sentir tanta dor, elas têm uma sensibilidade maior ou algo parecido. Questão da temperatura também, elas podem ser mais ou menos sensíveis à temperatura e coisa do tipo. Então, quanto antes os pais eles puderem estar atentos a esses sinais, é algo importante, justamente porque quando a gente tem o diagnóstico precoce, algo que que pode ser feito em cima disso, já é o próprio tratamento, né? Então, a forma que os profissionais e os próprios pais vão lidar com essa criança, que eles vão ajudar a desenvolver a criança, as habilidades dela, podem ser muito importantes já nesse estágio de desenvolvimento da criança. Então, a criança ela tem uma neuroplasticidade muito grande, né? Então, isso ajuda bastante a própria criança a se desenvolver, ter mais autonomia, ter uma qualidade de vida melhor, conseguir desenvolver habilidades mesmo, portando a condição, tendo esse suporte, né, logo no começo da vida dela. Então, esse diagnóstico precoce ele é muito importante, sim, justamente pela questão do próprio tratamento e como que os profissionais e os próprios pais vão lidar com essa condição. Ótimo, Danilo, perfeito, muito obrigada. Bom, a gente já discutiu, né, já conversamos então que o autismo ele não é uma condição única, por isso que o nome da condição é transtorno do espectro autista, né? Então, Lívia, conta um pouquinho para nós por que essa condição se difere tanto entre os pacientes. Essa é uma pergunta bem importante, bem legal, e como você bem disse, é um espectro, ou seja, tem várias manifestações conforme a pessoa, né? Tem
Cada pessoa tem sua forma de manifestar o autismo. E isso acontece principalmente porque também pela forma que o autismo é tratado, né, desde condições ambientais, se ele é descoberto logo no início, o que ele é exposto, também se ele é exposto a terapias desde o começo, mas também o autismo ele se manifesta de diferentes formas na própria pessoa por algo fisiológico mesmo. Então, algumas pessoas vão ter mais sensibilidade com algumas coisas, alguns têm os seus hiperfocos em cada aspecto. Então, essa variação torna um pouco mais difícil para o profissional e para a família também entender que cada pessoa tem seus pontos fortes e seus desafios, mas acaba ficando um pouquinho mais difícil para diagnosticar a pessoa. Mas entender isso, eu acho que já é um grande passo para conseguir tratar a pessoa com TEA com o seu devido respeito e também conseguir uma inclusão maior para ela. Ótimo, Lívia, muito bem. Danilo, conta para nós uma dúvida que a gente sempre tem. O que causa essa condição, né? Quais são as causas do autismo? A gente sabe que tem fatores genéticos associados, mas também fatores ambientais. Qual que é o peso de cada um desses fatores, né, que contribuem para o desenvolvimento dessa condição? Então, prof, você colocou muito bem. Tem tanto a questão dos fatores genéticos quanto os fatores ambientais. E eles afetam de formas diferentes essa condição na criança. O que a gente sabe hoje em dia é que os fatores genéticos eles têm um peso muito maior quando a gente fala de autismo. Os fatores ambientais eles são sim importantes, mas eles não têm tanto peso assim, eles não são determinantes por si só para causar autismo numa criança. Então, a gente pensa essa questão da genética como se fosse uma receita de bolo. A gente tem ali os genes específicos que, quando combinados de uma determinada forma, eles vão gerar lá no final o que seria o autismo, né? O bolo entre aspas. Então a gente tem toda essa combinação de diferentes genes combinados de formas muito específicas que vão determinar ali a condição do TEA na criança. Além disso, a gente tem algumas complicações ambientais, né? Como eu falei, e elas são normalmente voltadas à questão da própria gestação, como gravidez de risco, normalmente pode indicar uma maior probabilidade da criança ela desenvolver TEA, dela nascer com TEA, na verdade, né? A idade também dos pais, tanto da mãe quanto do pai, pode ser um fator determinante. Substâncias que a gestante ela consome também durante a gravidez pode ser um fator que vai ali, né, acarretar no desenvolvimento da condição já na própria gestação. Então a gente tem a combinação desses dois fatores, tanto do fator genético quanto do ambiental. Outro fator também que a gente pode associar, né, na hora de falar das causas do autismo é principalmente a questão das vacinas, né, que muita gente fala que as vacinas causariam autismo ou coisa do tipo. E esse argumento ele é muito pautado num estudo que saiu lá na década de 90, um estudo bem controverso, né, com dados que não fazem muito sentido. Inclusive a própria licença foi um médico, né, que fez esse estudo, a própria licença dele foi revogada. Então, logo depois disso também surgiram outros estudos comprovando que aquilo ali não fazia sentido. E a gente não tem essa correlação, né, da própria vacina com autismo. Isso geralmente é bem pautado em cima de fake news e foi um grande problema, né, relacionado à questão da saúde, à questão sanitária mesmo ali, né, da população. Porque isso levou muito à falta da vacinação, levou a maior preocupação dos pais se queriam ou não vacinar seus filhos. Então a gente tem toda uma discussão aí em cima disso que foi criada, né, por causa desse estudo. Mas o que fica pra gente aqui de importante é que as vacinas de fato elas não causam autismo, né? Acho que o que a gente tem que levar disso tudo é essa informação. E por fim, o autismo é basicamente isso, né? Uma condição que vai afetar ali o neurodesenvolvimento e ela é basicamente genética, né? Claro, com esses impactos dos fatores ambientais que podem ou não agravar esse tipo de chance, né, da criança desenvolver durante a gestação. Ótimo, Danilo. Muito importante, né, a gente desmitificar
nessas questões, com essas polêmicas envolvendo vacinas, né? Então isso é muito relevante. Bom, agora uma outra pergunta super importante, Cauane, é a questão do tratamento. Afinal de contas, a gente tem um medicamento ou uma classe de medicamentos que possa ser utilizado para tratar essa condição? Conta um pouquinho para nós. Então, para a gente falar sobre o tratamento no autismo, a gente tem que mudar a concepção do que a gente tem sobre tratamento. Por quê? Quando a gente pensa em tratamento, a gente vai pensar no farmacológico. Então, eu estou com uma doença, vou na farmácia, compro um medicamento e fico sarado, fico curado. Só que o autismo não é uma doença a ser tratada. O autismo é uma condição em que o cérebro ele vai funcionar diferente do que o cérebro das pessoas consideradas típicas funciona. Então, o foco aqui não é curar a pessoa que tem autismo, mas sim a gente tenta quebrar algumas barreiras que essa pessoa possa enfrentar ao longo da sua vida e ajudar a se desenvolver. Claro que existem medicamentos, terapias medicamentosas que podem ser utilizadas para o autismo. Nesse caso, a gente fala bastante sobre a risperidona e o aripiprazol, que são medicamentos que foram aprovados pelo FDA, que é a Federação Americana que aprova muitos medicamentos para patologia, é um órgão que é referência nessa questão. E esses dois medicamentos, eles vão atuar sobre os sintomas associados e não sobre as características central do espectro. Então aqui eles atuam bastante sobre irritabilidade, agressividade e muito nas crises também. Mas também eles têm essa questão de, por serem medicamentos tarjados, eles acabam tendo efeitos adversos, como ganho de peso e problemas metabólicos. Então cabe muito ver essa questão do risco-benefício. E também não é para todos os pacientes que vão ser tratados com esses medicamentos. Mas o que a gente tem de tratamento ouro, então? O tratamento ouro é o tratamento com diversos profissionais de saúde. Então aqui a gente tem intervenção psicossocial com os psicólogos, em que a gente vai tratar muito a comunicação, a interação social e tentar também quebrar barreiras para que o autista ele tem a capacidade de desenvolver um pouco mais de autonomia. Aqui a gente entra bastante com terapia cognitivo-comportamental, ABA, que vai tratar habilidades adaptativas. A gente também tem os fonoaudiólogos, que vão tratar bastante o desenvolvimento da linguagem. Então aqui eles usam uma terapia chamada PECS, que é muito comum na questão dos autistas, que é a comunicação por troca de figuras. Então, o autista geralmente ele não consegue associar o que é um sorriso do jeito que a gente associa. Eles não vão entender muito bem o que aquilo funciona. Então, geralmente, os fonoaudiólogos eles vão mostrar uma imagem de uma pessoa sorrindo e explicar para a criança que aquilo ali significa que ela está feliz, significa que é uma reação positiva. E com isso a criança ela vai compreendendo e entendendo quais são as diferentes formas de emoções que as pessoas podem ter e como ela pode reagir a isso. Então, essas terapias elas ajudam muito na comunicação funcional, no contato visual e até o desenvolvimento do sorriso social. E também um outro profissional muito importante é o terapeuta ocupacional, que vai atuar muito na sensação motora da criança, então ajudar muito essa questão, mas também eles são essenciais para outras questões, como questão emocional, sensorial, então questão de alimentação da criança autista, que é um tópico muito específico, que eles têm uma dificuldade para experimentar diferentes texturas, experimentar diferentes sabores, eles gostam de fixar no que eles já sabem que vai ser bom para eles. Então a terapeuta ocupacional entra para tentar introduzir novos alimentos, novas emoções, ensinar autocuidado e até mesmo também tem a conexão entre o terapeuta e os pais. Né? Então esse contexto multiprofissional é muito importante para o espectro autista porque ele é uma doença muito complexa. Então é muito importante a gente tratar dessa forma e não tratar pensando em cura. A gente tem que pensar em tratamento para dar condições à criança a ter autonomia, dignidade e qualidade de vida. Ótimo, Cauane. Então, resumindo, o tratamento farmacológico ele é importante, claro, né? Mas aí vai ter como foco algumas manifestações, né? Alguns sinais e sintomas que o paciente apresenta.
Então, o foco mesmo do tratamento envolve essa equipe multiprofissional, que é muito interessante, né? Bom, né, falando ainda sobre a diferença que tem, né, entre os pacientes que manifestam essa condição, Lívia, conta um pouquinho para nós, né, quais são as diferenças que ocorrem entre homens e mulheres que têm o transtorno do espectro autista? Então existe sim uma diferença entre homens e mulheres. As mulheres, elas têm um comportamento conhecido como masking, que é basicamente você camuflar algum dos seus sintomas e sentimentos. Então as mulheres tendem a copiar mais comportamentos sociais, elas forçam mais o olhar no olho, algumas expressões faciais também. Isso dificulta um pouco mais o diagnóstico para os médicos, então tem que ser muito bem analisado, tem que ser muito bem perguntado se ela faz esse tipo de comportamento. E isso acaba também gerando um estresse para elas, porque acaba sendo exigindo um pouco mais de esforço. Então pode ser que elas desenvolvam possíveis quadros de ansiedade, depressão. E também, outra coisa é que as mulheres tendem a ter o famoso hiperfoco em algumas coisas que são mais aceitas pela sociedade. Né? Alguns exemplos são literatura, celebridades. Já os homens, eles tendem a ter gostos mais atípicos. Então, para melhorar o diagnóstico do transtorno, o médico deve perguntar e ser muito claro em relação a isso, se a menina, principalmente, tem alguma estratégia de camuflagem, se ela se esforça para ter essas interações sociais, e para que assim seja feito um diagnóstico real e a pessoa consiga ser tratada de uma maneira respeitosa e da forma que ela merece. Ótimo. Bom, o que a gente sabe é que na nossa sociedade existe sim um preconceito, né, em relação às pessoas que possuem essa condição. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Cauane, sobre esse preconceito que existe na sociedade em relação às pessoas, né, que têm o transtorno do espectro autista. Bom, então, na verdade, esse preconceito que as pessoas têm com o autista é o maior obstáculo que as pessoas autistas sofrem atualmente. Porque, como a gente viu, a gente tem terapias muito boas já que estão auxiliando os autistas, só que essa visão que a sociedade tem sobre eles acaba que faz com que eles fiquem mais reprimidos, mais reclusos. Atualmente a gente tem muito essa questão dos autistas sofrerem com isso, relatarem solidão, relatarem exclusão da sociedade, tanto dentro quanto fora da família, porque a gente pensa muito na sociedade, mas dentro da família também tem muitos casos em que as pessoas não conseguem diferenciar o que é mal educação, né, ou o que é um comportamento que ela vê como errado, de uma consequência da condição que a criança tem, né? Essa barreira que a sociedade faz, esse preconceito, ele não é de agora também. Ele vem de muito tempo atrás, principalmente com ideias eugenistas que surgiram no século XIX, em que a sociedade da época buscava a pessoa ideal. Então, qualquer pessoa que fugisse dessa tipicidade do que a gente estava acostumado como normal, era considerado como outro, era considerado uma pessoa diferente de mim que eu não preciso tratar bem, eu não preciso tratar como se fosse igual a mim. E isso acabou que melhorou com o tempo, mas como a gente vê, é presente até os dias de hoje. E então, como forma de tentar melhorar essa questão, surgiu o movimento da neurodiversidade, que é um movimento que surgiu ali no final do século XX, que tenta trazer um novo olhar sobre o autismo. Então, pensar que não é uma doença a ser combatida, mas sim uma variação da neurologia humana. Então, é uma identidade que a pessoa tem. O autismo não é uma doença a ser curada, sim é o que ela é. A pessoa é autista e ela tem que se aceitar por ser autista, e o problema não está nela, e sim na sociedade que não consegue enxergar ela como uma pessoa integrante da sociedade, uma pessoa que merece respeito. Então, a gente precisa ter muito essa questão de inclusão, da questão de respeito às diferenças,
e também sempre mostrar para essas pessoas autistas que elas têm que ter orgulho de quem elas são e não ter vergonha, não tentar se esconder, porque é muito triste você viver com uma condição que você não escolheu para ter aquela condição e ainda pensar que você é o errado por isso. Não, o errado são a sociedade que ainda não está disposta a entender essa diferença que existem entre as pessoas. Então, é muito importante sempre focar nisso e tentar fazer com que os autistas eles tenham essa inclusão, não só o autista, mas todas as outras neurodivergências também que estão dentro desse movimento, sempre lutar por um espaço mais acolhedor e melhor. Excelente fechamento. Muito bem, então dessa forma nós chegamos ao fim do nosso episódio. Eu agradeço aos alunos, né, que participaram, esperamos que tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio.